certinho aqui, tudo de boa. E aí, gurizada, tudo bem com vocês? Hoje nós veremos os casos especiais da estequiometria, começando pelo reagente limitante excesso. Então, roda a vinheta que já voltamos. Bom, queridos, o que é um problema de reagente limitante e excesso? São problemas baseados principalmente na lei de Proust, ok? Então, a lei de Proust, se vocês forem lembrar, é a lei das proporções constantes, ou seja, se eu tenho 1 mol de um elemento e 2 no outro nos reagentes, essa proporção precisa ser seguida. Ok? Então, lei das proporções constantes é algo fundamental para entendermos os problemas de reagentes limitantes e excesso. Outra teoria, melhor dizendo, é a conservação das massas do Lavoisier, aquela velha história. A massa dos reagentes deve ser a mesma massa dos produtos, certo? Então, como exemplo, eu gosto de usar fazer o cachorro quente, né? Nota, aqui na imagem a gente tem 5 salsichas e 4 pães. Vai gerar 4 cachorros quentes completos e uma salsicha, tudo certo? O que quer dizer isso? O pão está limitando a produção desses cachorros quentes e a salsicha está sobrando. Ou seja, a salsicha é o meu excesso e o pão é o meu limitante. Certo? Então é essa a ideia. O limitante sempre vai parar a reação antes de tudo reagir. O excesso vai sobrar depois que tudo reagiu. Como exemplo, eu quero usar essa questãozinha da URGS, que diz mais ou menos assim. A hidrazina N2H4 é usada como combustível para foguetes e pode ser obtida a partir da reação entre cloramina e amônia, apresentada abaixo. Então o problema já deu o que é a hidrazina N2H4 e aí tu vai ter que identificar o que é a cloramina e o que é a amônia, certo? Cloramina vai ser NH2Cl e amônia vai ser NH3. Assinale a alternativa que apresenta a massa da hidrazina que pode ser obtida pela reação de 10 gramas de cloramina com 10 gramas de amônia. Aí vem o grande X da questão, gurizada. Sempre, 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 sempre. Quando um problema der a massa de 2 reagentes, vai ser um problema de reagente limitante e excesso. Vou repetir para gravar bem. Quando um problema der a massa de 2 reagentes, o problema será de reagente limitante e excesso. Certo? A gente vai prosseguir com uma estequiometria normal, como um problema de cálculos químicos normal. Só que o que a gente vai ter que tomar cuidado? A gente vai ter que tomar cuidado em o quanto dos reagentes de fato reagiram, tá? Então, começando, primeira coisa, balanceamento de reações, né? Nesse caso, a gente vai ter um balanceamento já feito, não tem o que balancear nessa reação, e aí tu vai fazer uma razão, ou melhor, uma razão e proporção entre os dois reagentes. Nesse caso aqui, ó, 1 mol de cloramina reage com 1 mol de amônia, ou seja, eu preciso de 1 mol de uma para reagir com 1 mol de outra. Passando para gramas, que é a massa, porque ele deu a massa ali nos reagentes, a gente tem 51,5 gramas, que é a massa molar da cloramina, e a gente vai ter 17 gramas, que é a massa molar da amônia. Então essa relação vai prevalecer sempre, tá? Que é a relação das massas. Eu optei por botar o X na cloramina e o 10 gramas na amônia. Pode ser o contrário, já mostro no exemplo, tá? Esse meu X vai dar 30,29 gramas de cloramina. O que isso quer dizer? Quer dizer que para 10 gramas de amônia reagindo, eu preciso de 30,3 gramas de cloramina. E a pergunta que não quero calar, eu tenho 30,3 gramas de cloramina? Não tenho, de jeito nenhum, eu só tenho 10 gramas no meu problema. Quer dizer que está faltando cloramina para reagir, consequentemente minha cloramina
é o meu reagente limitante e a amônia vai ser o reagente em excesso, ok? Então, sempre quando falta algo para reagir, esse algo está sendo limitante. Vou fazer outra relação, ó. A primeira linha é igualzinha, que são as massas molares. Depois, agora, 10 gramas de cloramina e X de amônia, certo? Vai gerar esse meu X 3,3 gramas de amônia. Aí, olha só o raciocínio. Eu tenho no meu problema quantidade suficiente de amônia? Tenho. Por quê? Porque eu tenho 10 gramas. E vocês conseguem entender que essa amônia está sobrando e só vai reagir 3,3 com os 10 gramas de cloramina. Mas vão sobrar o resto, ok? Então a amônia vai estar em excesso, a cloramina vai estar limitando essa reação. Então olha só o esqueminha que eu organizei para vocês. No problema, a gente tem 10 gramas de cloramina e 10 gramas de amônia. Na reação nós temos que a cloramina está faltando nessa quantidade, então a gente tem um limitante. O excesso vai ser amônia porque está sobrando, eu tenho demais amônia ali. Então olha só, o limitante reage inteiro, reage os 10 gramas, enquanto a amônia vai ter um excesso de 6,7 gramas. Como é que calcula esse excesso? É a quantidade que eu tenho no meu problema diminuída da quantidade que reagiu, que foi o que nós vimos na segunda estequiometria que a gente realizou, certo? Ok, então aí a gente segue para ver a quantidade de hidrazina que vai ser produzida nessa reação. Para ver a quantidade de hidrazina, a gente vai cuidar em sempre pegar o reagente limitante. Aquela massa do reagente em excesso, tu esquece, tu sempre vai pegar a massa que reagiu para facilitar massa do limitante. Então a gente vai ter que 1 mol do reagente limitante, que é a cloramina, vai produzir 1 mol de hidrazina. 51,5 gramas, que é a massa molar da cloramina, vai produzir 32 gramas, que é a massa molar da hidrazina. Aí eu tenho meus 10 gramas, que é a massa do meu reagente limitante, né? E vai ter X, estequiometria normal. Como eu posso fazer essa estequiometria? Várias maneiras. Ou tu faz a matemática pura, ou tu faz na proporção. Nota que na cloramina tem dividido por 5, essa regra de 3 ali, ó, de 51,5 para 10 é dividido por 5. Do outro lado vai ter a mesma coisa, 32 gramas para X precisa ter dividido por 5. Então vamos pensar coisas aproximadas. 50 dividido por 5 dá 10, né? 30 dividido por 5 não dá 6? Então olha para a letra B. A letra B é 6 e alguma coisinha. Essa alguma coisinha são esses 2 gramas a mais que tem na proporção. Então, se a gente fizer a conta, o meu X vai valer 6,21 gramas de hidrazina. Precisa fazer a conta? Não precisa. Tu pode matar a questão pelas proporções, certo? Então, queridos, para hoje era isso, tá? Eu espero que vocês tenham entendido. Se vocês tiverem mais dúvidas, tiverem interesse em ter listas de exercício e tudo mais, vocês podem contar comigo, me manda ali nos comentários que eu vou responder enviando listas de exercícios para vocês e respondendo as dúvidas, tá? Um beijo do Gui e até o próximo vídeo. Tchau, tchau!